Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. É uma alegria poder encontrar-me com você neste momento para compartilhar da palavra de Deus. Nós vamos ter um momento agora de pregação, de exposição do Evangelho, a palavra de Deus. E eu quero convidá-lo neste momento, em primeiro lugar, a orar, Deus, comigo, a falarmos com Deus, a nos colocarmos em oração diante dele, pedindo a Deus que, por misericórdia, use a minha vida e, por graça e misericórdia, conceda a você que, através do Espírito Santo, entenda a palavra de Deus, creia na palavra de Deus e seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar nesse primeiro momento e depois nós vamos ler a palavra de Deus e expor o Evangelho nessa noite. Ó Deus, eu quero te agradecer por esse dia, te louvar por essa noite, por esse momento, onde podemos, ó Pai, por meio desse veículo de comunicação, transmitir a Tua palavra, pregar o Evangelho do Senhor, Pai. Nós pedimos neste momento a direção do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos use por misericórdia e graça, e que o Senhor, Pai, por meio da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, conceder que cada irmão possa ouvir, crer e entender a Tua palavra, Pai. Nós oramos crendo no poder do Senhor Jesus e no poder da Tua palavra. Amém, amém e amém. A palavra de Deus para nós nesse momento se encontra no livro dos Salmos, número 51. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso de número 5. Salmo 51, de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Queira Deus que essa palavra encontre no teu coração um solo fértil para a glória do nome do nosso Deus. Queridos irmãos, uma verdade que precisa ser dita e reconhecida também, é que desde pequenos, eu e você, nós temos uma tendência de desobedecer e também de esconder os nossos erros. Nós temos essa tendência desde criança, de culpar os outros pelas nossas falhas. Talvez você que cresceu com irmãos, assim como eu, quando os pais saíam e aprontávamos em casa, quando os pais voltavam e perguntavam quem fez tal coisa, quem quebrou o copo ou quem riscou a parede, a nossa tendência era sempre culpar o outro, nunca reconhecer. Nós somos assim. A nossa tendência é assim por causa da nossa essência. A nossa essência é porque nós somos pecadores. Contudo, querido, mesmo pecadores, a graça de Jesus Cristo nos alcançou. Fomos alcançados pela graça de Deus, fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pela bondade e o amor de Deus. E assim agora podemos nos aproximar de Deus, podemos orar, buscar, louvar ao nosso Deus. Mas aí então uma questão que surge: o que fazer quando mesmo nos caminhos do Senhor cometemos pecados? Como agir, como proceder, mesmo quando nos caminhos de Deus nós fazemos coisas que contraria a vontade de Deus, contraria a palavra de Deus, contraria os propósitos de Deus para nós? O que fazer quando falhamos com Deus? Só há uma saída proposta na palavra de Deus: confessar as nossas falhas e nos arrepender dos nossos pecados. E é exatamente sobre isso que esse salmo que nós acabamos de ler nos fala. É o registro aqui de uma alma da alma agonizada, da agonia da alma de Davi, após o seu terrível pecado de adultério e de assassinato. Davi aqui, ele nos mostra no contexto desse salmo, Davi ele viu, ele cobiçou, ele adulterou, ele tentou esconder o seu pecado. Tudo parecia perfeito,
Todas as provas do pecado foram aparentemente destruídas. Só uma coisa que ele não contava, com uma coisa, é que Deus estava vendo. Deus estava vendo. É por isso que no segundo livro do Samuel, capítulo 11, verso 27, vai dizer bem assim: porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus então envia a Davi o profeta Natã. E é interessante que ele conta uma parábola para Davi, e Davi lhe diz daquela parábola que aquele homem era digno de morte. E Natã lhe responde: este homem é você, ó rei. Davi então ele é tomado por um sentimento de culpa, um sentimento de horror. E foi nessa condição de sentimento de culpa, de horror, que ele escreveu o Salmo 51. E aqui Davi, ele reconhece o seu pecado, ele arrepende-se dos seus pecados, ele joga para fora o veneno, ele espremeu ali toda a sua ferida, toda a sua dor. Davi se arrependeu. E ele se voltou para Deus por meio e através do arrependimento. E é sobre isso que eu quero pregar e falar para você nessa noite. Arrependimento, o caminho de volta para Deus. Arrependimento é o caminho de volta para Deus. E o que nós vamos ver é aqui que o arrependimento de Davi, como que esse arrependimento levou de volta para Deus. O que podemos aprender nesses 5 primeiros versos sobre arrependimento como o caminho de volta para Deus? Em primeiro lugar, o arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois reconhecemos, quando nos arrependemos, que falhamos contra Deus. O arrependimento é o caminho de volta para Deus, em primeiro lugar, pois reconhecemos que falhamos contra Deus. No versículo 3, Davi diz bem assim: pequei, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Enquanto Davi calou, ou cobriu, ou tentou encobrir o seu pecado, a sua vida murchou, os seus ossos se esmagaram, a alegria da salvação foi embora. Pecou contra Deus porque a mão de Deus pesava sobre ele. É por isso que ele estava daquela forma. Não há libertação, não há cura e nem restauração onde não há arrependimento. Davi, por um tempo, é interessante observarmos isso, por um tempo ele escondeu o seu pecado, mas isso estava arruinando a sua vida. Ele então olha para dentro de si, ele olha para a situação que ele está passando, ele viu o que tinha feito contra Deus e ele reconhece o seu pecado. Sabe o que eu entendo aqui? Convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração. É você reconhecer que você tem falhado contra Deus, é reconhecer que você tem pecado contra Deus. Não há esperança de perdão, não há esperança de restauração, não há esperança de se voltar para Deus enquanto nós não reconhecermos que somos pecadores e que temos pecado contra Deus. Por isso eu desafio você a não olhar para os outros, a não julgar os outros, a não querer culpar os outros pelo seu pecado. Seja honesto com você mesmo. Pare de querer argumentar, pare de querer se justificar. Não, eu pequei por causa de ciclano, eu falei por causa de Beltrano. Faça como Davi. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Reconheça o seu pecado. Arrependimento é o caminho de volta para Deus, porque por meio do arrependimento nós reconhecemos que somos pecadores. Eu pequei, eu reconheço que eu sou pecador. Por isso, pare de se enganar, pare de se iludir, pare de tentar esconder, pare de tentar fingir que está tudo bem, que está tudo certo. Reconheça, confesse os seus pecados. Mas eu aprendo uma segunda verdade aqui nesse texto, que o arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois reconhecemos, em segundo lugar, a razão do nosso descontentamento. Arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois reconhecemos a razão do nosso descontentamento.
Davi perdeu a paz, Davi perdeu o sono, Davi perdeu a alegria da salvação, conforme ele diz. Ele pede isso a Deus: ó Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O estado de pecado, no estado de pecado não confesso, é extremamente doloroso. Quando nós não confessamos os nossos pecados, isso traz amarguras, isso traz descontentamento para a nossa alma, quando nós não confessamos os nossos pecados. Eu olho para Davi, eu vejo um homem descontente mesmo no palácio. Eu vejo um homem feliz mesmo diante de tantas riquezas. Eu vejo um homem descontente mesmo diante de tantos servos, serviçais, que poderiam fazer tudo o que ele quisesse. Mas mesmo assim Davi está descontente. Por quê? Porque ele estava em estado de pecado. Ele tinha falhado com Deus. Ele tinha pecado contra Deus. Por isso o seu descontentamento. Nada dá certo, nada funciona, nada acontece, e tudo acontece de maneira muito estranha quando nós estamos em pecado. Por quê? Porque nós não estamos em paz com o único que pode nos trazer paz e alegria. Quando nós estamos em pecado contra Deus, nós perdemos a paz, e se perdemos a paz com Deus, perdemos a paz com os outros e perdemos a paz em todos os lugares. Quando estamos infelizes com Deus por causa do pecado, perdemos a alegria em todas as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez seja por isso que você está descontente no seu casamento. Talvez seja por isso que você está descontente no seu trabalho. Talvez seja essa a razão do porquê você está descontente na igreja. Porque a razão dos problemas, da dificuldade, do descontentamento não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os seus filhos, não. O descontentamento não é por causa do trabalho, não é porque você, o patrão é de um jeito, seus colegas de uma forma, porque você recebe o salário X ou Y, não. O descontentamento não é por causa do seu pastor, da sua igreja, daquele irmão, daquela irmã, da forma que o culto é dirigido, da forma que é direcionado, não. O descontentamento é por causa de você. O problema está dentro de si. O problema é o seu descontentamento com Deus, porque o pecado traz essa tristeza. Quando nós estamos em pecado, nós ficamos amargurados no espírito, a nossa alma fica descontente, perdemos o prazer, perdemos a alegria, porque nós estamos mal com Deus. Por isso que quando nos arrependemos, nós reconhecemos a razão do descontentamento. Pai, o problema do meu casamento não é minha esposa, o problema sou eu. É porque eu estou em pecado contra ti. Não é o marido, não são os filhos. Não é no meu trabalho, não é porque eu recebo um salário pequeno, ou não é porque eu recebo um bom salário. O problema é o meu descontentamento, Pai. Eu estou mal e tudo vai mal. Se eu estou mal com Deus, tudo vai mal. Todos os outros relacionamentos vão mal. Com a esposa, com os filhos, com os pais, consigo mesmo, na igreja, tudo vai mal. Por quê? Porque estamos descontentes com Deus. Estamos em pecado. Por isso que a necessidade do arrependimento, porque ele me mostra a razão do meu descontentamento. Eu preciso me arrepender e me voltar para Deus, porque quando eu estou bem com Deus, quando eu me volto para Deus, eu fico bem. Eu olho para minha esposa, eu olho para o marido, eu olho para os filhos, eu me sinto paz, eu me sinto bem. Eu louvo a Deus porque eu tenho família, porque eu estou bem com Deus. Eu olho para o meu trabalho, não importa qual a minha profissão, eu louvo a Deus porque eu estou empregado, eu tenho de onde tirar o sustento da minha vida. Eu olho para a minha igreja, não importa se não tem ar-condicionado, não importa se o pastor é X ou Y, se aquela irmã está naquela igreja, não importa, eu estou bem com Deus. Eu tenho paz com Deus, eu tenho alegria com Deus. Arrependimento faz isso conosco. O arrependimento me mostra a razão do meu descontentamento. Mas eu vejo, em terceiro lugar, aqui, o arrependimento também é o caminho de volta para Deus. Em primeiro lugar, porque reconhecemos que falhamos contra Deus. Em segundo lugar,
O arrependimento é o caminho de volta para Deus porque reconhecemos a razão do nosso descontentamento. Mas em terceiro lugar, o arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois reconhecemos, em terceiro lugar, que somos totalmente dependentes de Deus. Reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 51, aqui nos versos de número 4 e versículo 5 diz bem assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O arrependimento é o caminho de volta para Deus, pois reconhecemos por meio do arrependimento que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Davi pecou contra Batseba. Davi pecou contra Urias. Davi pecou contra a sua família. Davi pecou contra a nação. Davi pecou contra os homens que foram mortos na batalha. Mas ele confessa: contra ti somente pequei. Pequei contra ti e contra ti somente pequei. Por que Davi disse essas palavras? Porque Davi entendeu que todo pecado é contra Deus. Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus que criou este alguém. Sempre que pecamos, nos rebelamos contra Deus. Sempre que falhamos com alguém, nós falhamos com Deus. Sempre que pecamos contra outros, estamos pecando contra Deus, porque pecado em primeiro lugar é contra Deus. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele. O problema não é o mundo à nossa volta. O problema não era a beleza de Batseba, não. Era o coração sujo dele. Ele entendeu a sua natureza corrupta, pecadora. Eu nasci na iniquidade. Eu nasci em pecado, iniquidade me concebeu minha mãe. Eu sou um pecador de natureza. Não é o mundo fora de mim. É algo dentro de mim. É algo que está dentro de mim corrompido. É o meu coração. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. Eu sou. O meu maior problema sou eu. Porque eu sou corrompido. Não, o problema não são as pessoas. O problema sou eu. Esse é o nosso maior problema. Essa é a nossa maior necessidade de reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, de que nós não conseguimos sozinhos, de que se tentarmos sozinhos por nós mesmos, nós vamos falhar, nós vamos errar. Por isso que eu e você dependemos de Deus para cuidar das nossas famílias, dependemos de Deus para cuidar das nossas coisas, dependemos de Deus para cuidar dos nossos negócios, dependemos de Deus para cuidar de nós mesmos, porque nós mesmos não sabemos nem orar como convém, conforme diz a palavra de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo. Dependemos de Deus para todas as coisas. O que eu e você precisamos reconhecer é isso. Quando nos arrependemos, a gente se vê como de fato nós somos. Ó Pai, eu sou um pecador, porque eu fui formado, gerado em pecado e iniquidade. Eu sou dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor para tudo, Deus. Por isso que não é simplesmente um mal externo, é um mal interno. É o meu. Eu sou o meu maior problema. Os meus pecados. Quando nós percebemos isso, quando nós reconhecemos essa verdade a nosso respeito, a única saída que eu e você precisamos fazer é como Davi fez. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem de compaixão de minha alma. Tem misericórdia da minha vida. É dependência sempre. Dependa de Deus nessa noite. Dependa de Deus sempre. Dependa sempre de Deus na tua vida. Você não é autossuficiente. Eu não sou autossuficiente. Eu não sou o melhor pastor. Eu não sou o melhor marido. Eu não sou o melhor filho. Eu não sou o melhor cunhado, o melhor tio. Eu sou um pecador. Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Por isso que nós temos que se arrepender. Porque se nós dependemos de nós mesmos, dos nossos corações corruptos, nós vamos agir com egoísmo, com avareza, com egocentrismo. Nós vamos agir com todas as formas de anomalias que o homem pode agir.
Porque a nossa vontade, ela é corrupta. Nós dependemos de Deus. Por isso nós temos que pedir: Deus, faça a tua vontade em mim. Haja em mim, ó Pai. Eu quero concluir neste momento dizendo para você o seguinte: que eu e você, que possamos nos arrepender enquanto há tempo, e assim nos voltarmos para Deus. Se volte para Deus, se conserte diante de Deus, peça perdão a quem você falhou, a quem você defraudou, a quem você agiu mal. Peça perdão. Em primeiro lugar, peça perdão para Deus. Reconheça diante de Deus o teu pecado. Confesse diante de Deus aquilo que está te atormentando, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te afastando de Deus. Se arrependa nessa noite e reconheça que falhamos contra Deus. Reconheça que o nosso descontentamento é por causa do nosso pecado contra Deus. E reconheça que você e eu somos totalmente dependentes de Deus. Eu quero orar com você mais uma vez nesse momento. Eu convido você a fechar os teus olhos e a falar com Deus neste momento mais uma vez comigo. Ó Deus, mais uma vez nos voltamos para o Senhor, Pai. E nesse momento, diante desta palavra, qual o Senhor colocou no nosso coração, Pai. O Senhor tem ministrado no nosso coração essa palavra, porque o Senhor está falando conosco a necessidade que nós temos neste momento, Pai. O Senhor tem mostrado para nós que a nossa maior necessidade é de arrependimento, Pai. Às vezes, diante dessa situação que vivemos neste mundo, diante dessa crise, diante desse vírus, dessa pandemia, muitos têm se questionado o porquê disso, Pai. O porquê de todas essas coisas estarem acontecendo, por que eu não posso ir para a igreja, me congregar na igreja? Por que está acontecendo isso com o mundo? Por que está acontecendo isso na minha cidade? Por que está acontecendo isso na minha casa? E o Senhor tem mostrado para nós que a nossa maior necessidade, Deus, a nossa maior necessidade não é encontrar resposta para essas perguntas. A nossa maior necessidade é de Ti. Porque o que nós mais precisamos é do Senhor, Pai. O que nós mais dependemos é de Ti. Nós precisamos do Teu favor, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Porque nós temos falhado, nós temos pecado contra Ti, Deus. Pecamos contra Ti, Pai. Falhamos como maridos, esposas, como filhos, pastor, presbíteros, diáconos. Nós somos falhos, ó Pai. E nós te pedimos perdão neste momento, Pai. Nós te pedimos perdão, tem misericórdia de nós, Pai. Nos perdoa de tudo aquilo que fazemos que é contrário à Tua vontade, que é contrário ao Teu querer para conosco. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Teu povo, Pai. Que o Senhor desperte no nosso coração um genuíno, verdadeiro arrependimento, Pai. Que o Senhor nos livre da hipocrisia. Que o Senhor nos livre, Pai, de viver uma vida farisaica, uma vida mentirosa, uma vida medíocre. Que o Senhor mude a nossa vida. Que o Senhor mude nosso coração. Que seja esse um tempo, um momento para refletirmos, ó Pai. E quando, ó Deus, chegar o tempo de nos reunirmos novamente no templo, num culto coletivo, num culto público, que valorizemos esse momento na Tua presença e na presença dos nossos irmãos, mas que possamos reconhecer em nossas famílias, em nossas casas, nas nossas residências, olhar para dentro de nós e pedir perdão, Pai, porque temos falhado, temos pecado, e nos arrepender genuinamente, verdadeiramente, de tudo aquilo que fazemos contra o Senhor, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a vencer o pecado. Nos ajude a andar segundo a Tua vontade. Nos ajude a vencer aquilo que vem cá nos assediando, aquilo que vem nos perturbar a alma, nos tentar. Nos ajude a dizer não e a viver segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém e amém. Receber a bênção do Senhor neste momento, igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações, o conforto, o poder do Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, espalhada em todo lugar, hoje e sempre. Amém, amém e amém.
Que Deus em Cristo te abençoe. No poder do nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus.